E dando continuidade ao vídeo anterior, vamos seguir com o nosso conteúdo. Vamos lá, os riscos biológicos. Os riscos biológicos ocorrem por meio de micro-organismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Muitas atividades profissionais oferecem o contato com tais riscos. É o caso da indústria de alimentos, hospitais, limpeza pública, laboratórios. Então, tudo isso, em alguma proporção, nós temos dentro da instituição, né? Indústria de alimentos, nós temos lá no Iguatu, panificadoras, nós temos as próprias cozinhas, né? Hospitais, temos veterinária, né? Temos o setor de veterinária, nós temos os setores de odontologia, o setor de saúde em si, a limpeza e os laboratórios. Então, os riscos biológicos estão relacionados à existência desses micro-organismos, né? Vírus, bactérias, protozoários, fungos, estão relacionados ao contato com esses micro-organismos. E aí nós temos alguns exemplos, né? O primeiro exemplo é suinocultura, um exemplo da suinocultura, então é um espaço onde esses animais vivem. Então, quem lida com esses animais, quem faz a limpeza desses espaços, né? O segundo exemplo é um galinheiro, assim como lá o primeiro que mostrava já o processo de limpeza. O processo de limpeza também está envolto não só com risco químico, como era o exemplo lá, também com risco biológico. E o risco biológico que a gente mais conhece, acaba sendo bem comum de ver, é a odontologia. Esse espaço também é do Instituto, né? Todos esses espaços são do Instituto. Os riscos ergonômicos são os fatores que podem afetar a integridade física ou mental do trabalhador, proporcionando desconforto ou doença. Então, nós temos aí esforço físico intenso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, ritmos excessivos, jornadas de trabalho prolongadas, outras situações causadoras de estresse, estresse físico ou psíquico. Então, nessa primeira foto, e aí é uma coisa muito comum dentro da instituição, né? É o modo de sentar. Não só o modo de sentar do servidor, mas também a estação de trabalho. Então, será que a mesa está adequada? A altura do monitor está adequada? Será que aquele profissional tem um apoio para os pés? Né? Caso ele não tenha altura suficiente para, quando ele estiver 100% alinhado ali no seu posto de trabalho, ele ainda conseguir apoiar firmemente os pés no chão. Apoio para os pés é exatamente para fazer essa compensação. Então, não é todo mundo que precisa ter apoio para os pés. São aquelas pessoas que não conseguem fazer esse apoio firme do pé no chão, quando faz todo o alinhamento do corpo aqui à sua estação de trabalho. Essa outra foto é o estresse, né? O estresse. Então, aquela coisa de você ter que entregar determinado trabalho em determinado prazo, ou então ter que organizar um evento junto com a equipe de formatura, vai ter que organizar aquele evento, passam dias organizando aquele evento, passam do seu horário de trabalho, ou então aquela experiência laboratorial que tem que ser observada continuamente, daí você acaba prolongando, se estressando. Assédios também estão inclusos dentro desses riscos, né? Riscos ergonômicos. E todo o ambiente de trabalho que é, de certa forma, inadequado, iluminação inadequada, também pode proporcionar um risco ergonômico, né? Assim como também pode proporcionar um risco de acidente. Então, que nós vamos abordar a seguir. Mas vamos aqui para exemplos dentro da instituição. A gente tem aí essa primeira foto, se eu não me engano, essa foto é em Umirim. Era um transporte, estava carregando essa pequena caminhonete com essas sacas, né? É interessante que os camping que tem essa pegada, esse caráter, né, mais de cursos agrários, eles têm unidades dentro da instituição bem descentralizadas. Então, você tem a agricultura, suinocultura, são distantes daquele prédio principal. Daí, é sempre necessário haver o transporte de um canto para o outro. Então, há alguns servidores, né, profissionais terceirizados que fazem o transporte desse material, que tem que carregar esse material nas caminhonetes. Então, é um exemplo.
E esse outro exemplo é o mais comum na área administrativa, né? Que é aquele profissional que está com a mesinha ok, uma cadeirinha ok, mas olha, ele está mexendo num notebook e a altura do notebook não é uma altura adequada. Então ele vai ficar ok com a cabeça curvada para olhar para a tela do notebook. Se ele fosse uma pessoa com uma estatura menor, além disso, talvez ele não conseguisse apoiar firmemente os pés no chão. Né? Então é muito interessante observar esses quesitos dentro dos nossos espaços de trabalho. No final do dia, o funcionário está com dor nas costas, desenvolve uma má circulação, desenvolve doenças relacionadas à má circulação de sangue nas pernas, e é tudo fruto de quê? A gente passa muitas horas do nosso dia no local de trabalho. A gente até suspeita, deve ter sido lá na academia que eu fiz esforço. Não, muitas vezes está relacionado ao seu posto de trabalho, à sua estação de trabalho, a forma como você está ali sentado, a forma como aquele notebook está posicionado, por exemplo. Então, os riscos de acidente, né? São todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam sua integridade física ou moral. Então, arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos. Então, dentro dessa imagem aí, o que é que vocês conseguem observar? Então, a gente ali tem, por exemplo, um ventiladorzinho que está ligado direto à caixa de energia, feita aquele velho arranjo técnico, né? Que é popularmente conhecido como gambiarra. Então, está sendo feito ali aquele material todo espalhado pelo ambiente de forma desordenada, foi só deixado ali. Então, por exemplo, esse rapazinho que está carregando uma escada, ele está ali prestes a furar o pé numa tábua com um prego. Inclusive, o pezinho dele está numa chinelinha havaiana. Será que esse é o calçado mais adequado? Fora todas as outras ferramentas, óleo espalhado pelo chão, a estrutura toda de instalação incorreta. Aquele outro senhorzinho lá atrás, numa máquina, né, fumando um cigarro e logo uma placa atrás dele, não fume, com um nãozinho riscado. Então, são várias condições que estão proporcionando aí um risco grande de acidente de trabalho. Então, todas essas observações nós temos que fazer dentro do espaço para adequá-las, né, e assim prevenir o acidente. Então, esses são dois exemplos, né, aqui dentro da instituição. Nenhuma das duas fotos eu vou saber indicar para vocês exatamente de onde é. Mas é muito comum encontrar esse tipo de situação. Então, a gente tem aí uma tomada que está sem a caixa, né, sem espelho, sem nada, a fiação está exposta. Então, para essa pessoa ligar ou desligar um equipamento, olha o risco que ela está exposta, né? E esse outro provavelmente é uma máquina para corte de madeira e está sem nenhum tipo de proteção dessa correia. Então, essa correia que vocês veem aí, essa correntezinha que faz o equipamento girar, a lâmina do equipamento girar, ela está sem nenhuma proteção. Então, o profissional que se aproxime desse equipamento, que esteja com uma camisa mais folgada, que esteja com um tecido na roupa mais solto, pode enroscar nessa correia e prender e aí causar um grande acidente, né? Toda essa serragem aí também pode provocar um acidente, pode provocar um incêndio. Da mesma forma que vocês viram aquele profissionalzinho aqui na foto anterior, né, fumando um cigarro no local proibido, aqui também pode acontecer parecido, né? Chega alguém fumando um cigarro e descarta a bituca do cigarro próximo à região, pronto, um grande incêndio aconteceu e nós temos aí o incêndio em pleno vapor. Então, são riscos que podem ser evitados, você tendo esse refinamento no olhar, né? Então, a CISP, ela passa por esse curso justamente para que ela adquira esses conhecimentos e refine o olhar quanto a situações como essa.
Então, nós vamos entrar aqui em outro conceito muito importante, o conceito de acidente de trabalho. Nós vamos observar 3 conceitos, certo? Então, vamos para o primeiro conceito, o conceito legal. A definição é dada pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. Ela já sofreu uma série de... Essa legislação já sofreu uma série de atualizações. Então, é importante que vocês consultem todo esse material que está sendo disponibilizado para vocês no momento que vocês forem fazer o curso, certo? O curso está sendo gravado em 2020, então é interessante que vocês possam ir sempre verificando, consultando esse material à medida que ele vai sendo atualizado. Então, qual o conceito de acidente de trabalho? Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 da Lei 8.213, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perda, ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. É interessante ver que esse conceito, ele pensa muito no indivíduo, certo? Vamos observar o outro conceito. Esse é o conceito prevencionista. Ele é um conceito entendido pela comunidade empresarial, acadêmica, né? Ele engloba um pouquinho mais de informação. Então, é um conceito mais acadêmico. Acidente de trabalho é qualquer ocorrência não programada, inesperada ou não, que interfere ou interrompe a realização de uma determinada atividade, trazendo como consequência isolada ou simultânea a perda de tempo, danos materiais ou lesões. Então, dentro desse conceito prevencionista, ele engloba os danos da empresa e os danos do indivíduo, né? Então, ele é um pouquinho mais global. Acidente em serviço é um conceito apresentado pela Portaria Normativa número 3, de 7 de maio de 2010, e ela é voltada mais para os servidores públicos, né? Então, acidente em serviço é um evento súbito, indesejado ou inesperado em relação ao momento da ocorrência, do qual possa resultar ou não dano físico ou psíquico ao servidor, relacionado imediata ou imediatamente às atribuições do cargo ou à função exercida, podem causar ainda danos materiais e econômicos à organização. Então, você vê que ele engloba um pouco mais, né? Ele vê tanto o indivíduo como a própria organização. E é interessante ver que está relacionado ao cargo e à função exercida. Não é, eu vou ali resolver um probleminha do cicrano e estou desviando a minha função, né? Também tem essas pequenas nuances que devem ser observadas. Mas ele engloba mais. O acidente em serviço, ele não pensa só no indivíduo. Ele também tem o foco na organização. Então, equiparam-se ao acidente em serviço os danos decorrentes de agressão física, de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício de suas atribuições, o acidente no percurso da residência para o trabalho e vice-versa, e as doenças relacionadas ao trabalho. É interessante esse ponto do equipara-se, porque a normativa anterior, 8.213, ela traz todas as doenças, tudo que se equipara a acidente de trabalho. E dentro da normativa, da Portaria Normativa 03, ela já inclui também a questão do acidente no percurso da residência para o trabalho, coisa que foi, na última revisão, em 2019, foi atualizado na 8.213 e o acidente de percurso foi eliminado. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, equipara-se ao acidente em serviço os danos decorrentes de agressão sofrida e não provocada pelo servidor, interessante isso, no exercício de suas atribuições, o acidente no percurso da residência para o trabalho e vice-versa, e as doenças relacionadas ao trabalho. Então, o que é importante? Observe que para o conceito legal de acidente de trabalho, que está lá mais para os profissionais regidos pela CLT, é necessário haver lesão.
Enquanto o conceito de acidente em serviço se aproxima do conceito prevencionista, pois além das lesões físicas, considera-se as perdas materiais e econômicas da organização. Então, ele falou do que se considera, né? Também acidente de trabalho. Então, são consideradas acidente de trabalho as doenças profissionais. O que são as doenças profissionais? São doenças produzidas, né, ou desencadeadas pelo exercício do trabalho como uma determinada atividade e presente na relação elaborada pela pela Previdência Social, pela Previdência Social. Então, é uma doença produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho como uma determinada atividade presente na relação elaborada pela Previdência Social. Então, eu trouxe como exemplo a síndrome de Renault. O que é a síndrome de Renault? Ela também é chamada como síndrome dos dedos brancos. Então, ela está relacionada a vibrações localizadas e também às baixas temperaturas. Então, o que acontece? Quando se tem tanto a vibração quanto as baixas temperaturas, o sangue que circula por todo o nosso corpo, ele tende a diminuir nas regiões periféricas. A circulação do sangue tende a diminuir nessas regiões periféricas. Daí a questão dos dedos brancos, porque os dedos brancos é consequência da circulação, da diminuição desse fluxo sanguíneo nessas regiões. Então, é muito comum para profissionais que trabalham com esse tipo de equipamento, né, que é um equipamento que produz bastante vibração, né, e também para quem trabalha em áreas frias, né, frigoríficos, por exemplo. E vamos encerrar por aqui o assunto desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.